é isso, parte 2, né? Vamos falar um pouco da reação dos aliados. Deixa eu arrumar minha câmera, porque tá muito pra... Pronto, estou maior agora. Na página 325, a gente começa então a falar sobre a reação dos aliados. Então até 41, fica parecendo um negócio feio na minha boca, mas não é, só reflexo do batom. Tá bom? Estou linda. De 39 a 41, então a gente tem o ataque do eixo, né? Então a ofensiva do eixo, então só dá eles vencendo. Agora, a partir de 42, a gente tem então a reação dos aliados, que é o pessoal pessoal da França, o pessoal da Itália, vamos começar de novo, pessoal da França, pessoal da Inglaterra, pessoal da União Soviética e então a galera americana dos Estados Unidos que vão entrar aí para reagir e dar uma outra... um outro foco, uma outra versão para essa guerra, que até então a gente pensa que é a galera da Alemanha que tá vencendo, tá? Então em 42 os aliados começaram a conquistar novos impérios, importantes vitórias e enfraquecer regiões onde o eixo estava dominando, que é Japão, Itália e Alemanha, tá? Um marco nessa virada, porque foi uma virada realmente, foi a Batalha do Stalingrado, que eu falei para vocês então agora nesse último instante, da Alemanha contra a União Soviética, que a Alemanha acaba não aguentando a temperatura congelante da União Soviética, acaba tendo a sua primeira grande importante derrota, tá bom? Então a União Soviética, entre 42 e 43, quando o exército alemão foi cercado e forçado a se render, tá? A principal causa dessa mudança foi o gigantismo do bloco dos aliados, que passou a incluir a partir do fim de 41 os Estados Unidos e a União Soviética. Então, dois grandes países que se aliam, se unem para dar uma outra cor, um outro caminho, um outro trajeto para essa guerra que já está acontecendo e já matou até aqui muitas e muitas pessoas, desde 39 até 41, e aqui a gente está em 42, né? A mobilização militar atingiu a população feminina. É tudo bem diferente realmente nessa Segunda Guerra, porque todo mundo se mobiliza, né? Os homens estão na guerra, as famílias estão sem o arrimo da família, que é o homem, e a mulher tem que tomar a frente mesmo, e tem que ser o braço direito e esquerdo, né? Tem que ser o centro da família, e a mulher atende em casa, cuida dos filhos, cuida da família e vai ter que trabalhar porque o marido tá na guerra, se ainda estiver vivo, não é? Então ela tá ocupando o cenário popular, ela tá indo para a batalha, ela tá indo para o trabalho para poder sustentar a família, ao mesmo tempo que é o arrimo da família. Então essa mulher tá aí no campo, né? No campo social, nesse momento, a partir da década de 40. Foi convocada para participar também, para reforçar a guerra, muitas mulheres foram convocadas para a guerra. Isso também para fazer a parte da ajuda na mão de obra, questão da enfermagem, né, questão para ajudar ali a tratar dos mortos e feridos, vamos dizer assim. E muitas dessas mulheres vão ser operárias, então a partir da década de 40 a mulher dá uma outra cor para o cenário social nessa época, tá? Enfermeiras, trabalhadoras, pilotos, né, elas vão então pilotar tudo, vão ser transportadoras, né, e até mesmo em operações de combate. Essa participação serviu de estímulo para a expansão do movimento de igualdade de gênero que vão ter depois da guerra, que é o famoso movimento feminista, que luta pela igualdade de gêneros, né? Então essa participação feminina na guerra e durante o período de guerra teve muito impulso para que isso desse certo, para que esse movimento acontecesse. Bom, os aliados passaram então a realizar ataques aéreos cada vez mais ofensivos, cada vez mais sanguinários, cada vez mais mortais. Ninguém segura Hitler, ninguém segura Benito Mussolini, ninguém segura o Japão, que eu nunca lembro o nome do imperador do Japão nesse momento, mas enfim, os movimentos de resistência da população à ocupação militar, como a imprensa clandestina, a sabotagem industrial e a organização das guerrilhas, também colaboraram para o desgaste do eixo. Então, os próprios locais que estavam sendo invadidos pela guerra, pelo lado do eixo, a própria população começou a fazer resistência e começou então a lutar de frente, a sabotar esse militarismo do eixo. Então isso também colaborou para que a guerra tivesse um outro rumo, dando vitória aos aliados e fazendo com que o eixo perdesse. Os nazistas criaram os campos de concentração, que a gente sabe bem, essa raiva que Hitler sentia dos judeus a ponto de criar campos de concentração, né, para poder prender tudo que era judeu,
que morasse ali no solo alemão. E antes, né, pegavam tudo que era bens deles, passava tudo bem dos judeus para o governo e depois acabavam maltratando esses judeus nos campos de concentração até levá-los à morte. Ou à morte por incineração, fala? Incineração, né? Acho que é isso. Matavam eles lá nos fornos, ou na câmara de gás, ou propriamente enterrados, né? Isso aconteceu de muito. Hitler matou os caras de diversas maneiras, né? Foi bem cruel com os judeus, e a gente sabe disso aí, que para ele era a solução final, né? Era o que tinha que ser feito para poder tentar solucionar os problemas que ele tinha financeiros dentro da Alemanha, porque a grande gama de dinheiro era toda voltada para os estrangeiros. O dinheiro alemão estava todo nos bancos, os bancos eram gringos, e a grande maioria dos bancos eram judeus. Então, essa é a raiva centrada de Hitler para com os judeus, entre outras coisas, né? A eliminação da população judaica nos territórios ocupados, estima-se que aproximadamente 6 milhões de judeus tenham sido mortos nos campos de concentração pelo partido nazista, né? Pelos soldados nazistas aí, que a gente fica conhecido aí na história como Holocausto. Bom, na frente oriental, os soviéticos expulsavam os alemães, belezinha, e desestabilizavam Mussolini. Mussolini invadiu bastante a África também, então aonde tinha alemão e aonde tinha italiano, a galera começou a expulsar esses caras, enfraquecendo esses grupos militares, né? Esses exércitos. Até que a gente tem junho de 44, que é conhecido aí como mês D, o dia D, que é quando os aliados invadem ali a região da França. Isso, porque a França ainda tem uma grande frente alemã. Então os aliados invadem essa frente, esse local onde está, na França, onde está essa frente alemã, e acabam dominando a eles. Então ali já começa o fim, ali já podia até ser dado o fim da Segunda Guerra, né? Quando são rendidos as últimas tropas nazistas, né? Ali já poderia ter dado o fim da guerra, o dia D, né? Os aliados desembarcaram nas praias da Normândia e libertaram a França do jugo nazista, exatamente isso. Só que já poderia ter dado fim, claro. Só que nós temos ainda em concentração, nós temos ainda no campo de batalha, grupos, frentes japonesas. Aí a gente começa a ligar as coisas, né? Caramba, os japoneses dando sopa, né? A guerra já tá, bem dizer, terminada. E aí, como é que vai ser? Então a gente tem a reação dos Estados Unidos, que foi ofendido há anos atrás, né? Exatamente em 41, na base de Pearl Harbor, quando os japoneses atacaram. E aí é a hora, então, da revanche. Então, tendo alguns grupos militares ainda espalhados pelos campos, né, de batalha japoneses, então os Estados Unidos viram nisso uma grande oportunidade de vingança, que é onde eles jogam 2 bombas atômicas, coisa de efeito moral, aquela coisa bem tranquila, que todo mundo tem essa bomba guardada em casa, bomba de efeito moral, como diziam os Estados Unidos, né? Para finalizar a guerra, jogam 2 bombas, diferença de 3 dias em agosto, dia 6 de agosto e dia 9 de agosto de 45, primeira bomba em Hiroshima, 3 dias depois, segunda bomba em Nagasaki. Então foi um efeito mortal, bomba atômica mesmo, aquele cogumelo de fogo, aquela coisa horrorosa, e matou muita gente, 160 mil japoneses mortos numa fração de segundos. Então o negócio é bem crítico mesmo, e aí a gente fica conhecendo o poder mortal das bombas que os Estados Unidos têm. Nisso sim é dado o fim da Segunda Guerra. Aí sim, pronto, acabou, finalizamos com tudo, acabamos a guerra, estamos então finalizados em 45, tá? Soviéticos cercaram Berlim, 45, na batalha que surgiu, que se seguiu, Hitler então se mata. Em 45, Hitler se mata. Em 45, a guerra termina. Em 45, o assassinato de Benito Mussolini. Em 45, Hiroshima e Nagasaki. E 45 é o grande ano mesmo, né? Mussolini havia sido assassinado na Itália, o bloco do eixo já era, ocuparam a Alemanha, renderam os alemães em 45, enquanto isso, lá no Japão, em 45, em agosto de 45, a gente tem a reação americana. Certo, gente? Aqui nós temos na 325 um mapa, que mostra aqui, né, as intenções do Japão no leste europeu. Tudo que é amarelo, tá vendo aqui, ó, pertence então aos aliados, né? Tá aqui, ó, territórios controlados pelos aliados. Esses aliados ou são russos ou são americanos. Então, você vê aqui, ó, que a União Soviética domina a China, a Austrália aqui está dominada também pelos aliados, a Nova Zelândia, né, um espacinho aqui da Holanda. Então, nós temos aqui, ó. Holanda não, né, gente? Índias Orientais Holandesas. Holanda na Ásia não dá, né? Pertencia aos holandeses aqui, ó. Tá vendo aqui?
Então aqui a gente tem, esse é o domínio que o Japão quer no Pacífico, né, no leste europeu. Então tudo que é amarelo, o Japão quer dominar. Só que para dominar você precisa acabar com os aliados, por isso que ele começa pelos Estados Unidos. A ideia dele acho que era acabar com tudo, né? Acho que não dá. Acho que não dá muito não, né? E aí a gente tem, na página 326, um finalzinho, que vai falar sobre as criações que tiveram depois, de órgãos, né? Que tiveram depois da Segunda Guerra Mundial, como por exemplo a ONU, Organizações das Nações Unidas. Ela foi criada em 45, no final da Segunda Guerra, dizendo assim os Estados Unidos que estavam criando um órgão para manter a paz mundial. Né? Então nós temos aí essa vitória, né, dos aliados. A gente tem aqui, cadê lá, a vitória dos Estados Unidos, na época era o presidente Roosevelt, a União Soviética era o Stalin, a Inglaterra era o Churchill, se reuniram então para defender então a paz mundial. Aí foi criada a ONU em 45, né? Mais uma vez vão responsabilizar a Alemanha, desmilitarizando a Alemanha enfim, jogando sobre ela um grande jugo, né? Já tinha o jugo da derrota da Primeira Guerra, agora vem a Segunda também. O que mais aqui? A Segunda Guerra Mundial deixou milhões de mortos e outros milhões de refugiados. O conflito acelerou o declínio da Europa e favoreceu o fortalecimento dos Estados Unidos. Claro, a Europa está em frangalhos. Os Estados Unidos é a América. A América quase não sofre tanto quanto a Europa. Então, o poder monetário e o poder capitalista da Europa vai para o chão, dando espaço para os Estados Unidos, que na década ali de 40, década de 50, década de 60, realmente vai ter o poder capitalista nas mãos os Estados Unidos, né? É a grande potência, só que não podemos subestimar ao outro lado, porque também surge como uma grande potência após a Segunda Guerra Mundial a União Soviética. Assim, terminamos a Segunda Guerra e já vamos desenhando uma nova guerra, que a gente conhece como Guerra Fria. Imediatamente no término da Segunda começa a Guerra Fria, que é a disputa de poder pelo mundo numa ofensiva ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. E aí, meu amigo, to be continued, viu? É outra parte da guerra que vai começar em 45 e vai se estender até 91 e a gente explora isso em outro vídeo, tá? É isso. Vamos fazer exercícios? Alguma dúvida? 13 minutos de vídeo. Assistam vídeos. Assistam com calma, assistam com a apostila na mão, desenrolem o pensamento, vai marcando no canto das folhas as dúvidas. Pro, você falou um negócio aqui que eu não entendi, você falou um bagulho ali muito rápido, não sei o que é. Pro, tem uma informação aqui adicional, vamos trocando ideias. Ok? E vamos fazer exercício. Na página 326 e 327 nós temos, e aqui tem bastante, hein? Exercícios sobre Segunda Guerra Mundial. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu venho corrigindo, ou na próxima aula online, que agora eu já tô meio perdida, não sei o que é. Mas a gente vai tentando mesclar, belezinha? Beijo, até as próximas.